Oferecimento Frimeza, mais sabor na sua vida. Você já percebeu que parece que as horas elas passam muito rapidamente? Muitas vezes o dia ele passa de forma tão rápida que nós não percebemos. E deixamos de fazer muitas vezes muitas coisas que gostaríamos de fazer. Vivemos numa época marcada pela pressa, pelo imediatismo. E nós somos sufocados muitas vezes pelos nossos compromissos, pelas nossas agendas. E não temos tempo para alimentar a nossa alma e o nosso coração. Por isso, nesse momento, eu te convido para pensarmos um pouco acerca daquilo que o Senhor Jesus pode fazer na vida de um homem que o procura. Nós temos aqui na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nos versos de 1 a 4, a narrativa de uma história tão bonita, uma história tão maravilhosa, uma história que marcou a vida de uma pessoa que procurou a Jesus. O texto bíblico diz assim, eu quero chamar a sua atenção para a leitura bíblica. Diz assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. História maravilhosa. E ela é maravilhosa porque ela não traz para nós a informação exata de quem foi a pessoa que procurou a Jesus. O nome desta pessoa não aparece aqui na narrativa bíblica. Entretanto, a Bíblia diz que aquele homem que procurou a Jesus, ele tinha um grande problema. Ele era um leproso. E a lepra, naqueles dias, era muito mais do que uma mera doença, ou até mesmo do que uma doença grave, gravíssima. Ela era vista como uma maldição. A lepra impedia que a pessoa que fosse afetada por ela tivesse a oportunidade até mesmo de conviver com a sua própria família. Ela tinha que sair da sua casa, ela tinha que residir em lugares ermos, afastados. Ela não poderia estar na companhia de outras pessoas. Era algo muito triste, porque apesar de doente, apesar de ver o seu corpo sendo destruído pouco a pouco, aquela pessoa tinha que viver no isolamento. E pior do que isso, ela não podia participar do ajuntamento solene, isto é, ela não podia participar do momento de adoração a Deus. Ela era considerada uma pessoa impura. Olha só que coisa grave. Mas aquele homem um dia, ele foi procurar Jesus. Ele foi procurar, por certo, porque ele havia, de alguma forma, ele ouviu falar de Jesus. Alguém disse para ele que Jesus era alguém que poderia transformar a sua vida. E ele creu nessa verdade. Ele se apegou a essa verdade com toda a força do seu coração. E ele saiu de onde estava e foi ao encontro de Jesus. E quando ele chega perto do Senhor, o Senhor pergunta a ele, o que é que tu queres? O que é que tu queres que eu te faça? E Jesus perguntou, não porque ignorasse o seu problema, porque o que o Senhor espera de nós é que nós possamos nos dirigir a Ele, confessando as nossas falhas, os nossos pecados e dizendo a Ele exatamente o que nós tanto carecemos. Aquele homem disse, eu quero ficar limpo, eu desejo ficar limpo, eu tenho um grande problema e eu quero colocá-lo em tuas mãos. O texto bíblico diz que o amor do Senhor foi tão grande para com aquele homem e o texto narra para nós, dizendo, imediatamente, naquela mesma hora, ele ficou limpo, ele ficou curado. É assim que o Senhor faz. Portanto, lance-se nos braços do Senhor Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Coloque nas mãos dele a sua vida e você vai ver quantas maravilhas ele não pode fazer na tua vida e na tua família. Que Deus te abençoe. Palavra de vida.
Oferecimento Frimeza, mais sabor na sua vida.